Concurso de procurador do Estado do Paraná chegando, gente. Eu tô aqui com o Marco Berberi, procurador do Estado do Paraná, que já foi inclusive procurador-geral do Estado, pra gente falar um pouquinho sobre essa carreira, sobre como deve ser o concurso, sobre as oportunidades, inclusive vaga, onde que você vai ficar uma vez aprovado no concurso, mais ou menos quanto ganha procurador. Vamos falar disso aqui um pouquinho, Marco. Vamos lá, meu amigo. Qual é a expectativa desse concurso? O concurso sai esse ano mesmo? Sai esse ano. Já foi autorizado, já há o regulamento do concurso, e agora a fase é montar o edital e ver se é o caso de contratar uma empresa parceira, um instituto, para fazer a prova. Né? A prova passada foi PUC Paraná. PUC Paraná. E tem alguma expectativa, não? Não, ainda não. Né? Acho que estão coletando dados lá internamente para saber o que fazer, né? Qual contratar. Pode ser a PUC, pode ser a Federal, pode ser qualquer outra. Como pode ser também banca de fora, Berberi? Pode. Você acha que pode ser Sebrasp, FGV? Pode acontecer? Pode. Tá tudo aberto ainda. É? Né? Nessa perspectiva, tá tudo aberto. Os concursos de procuradoria, defensoria, muitas vezes gostam de contratar bancas locais, né? Você vê magistratura, ou eles mesmos fazem a prova, ou eles contratam bancas nacionais, geralmente Sebrasp, FGV. Mas procuradoria se abre para poder fazer um contrato com banca local. Né? Então a gente não poderia encontrar aí uma Copsuel, né, uma UEL, que já fez prova, a PUC, que já fez a prova passada, pode vir uma Federal do Paraná, lógico, mas está aberta para outras possibilidades. Está aberta para outras possibilidades. Nacional ou mesmo aqui regional, né? Nosso canto aqui do mundo, que é o Paraná. E vaga, Berberi? Você acha que vai ter vaga para o interior? E quantas vagas no total dos concursos na tua avaliação? Eu não sei se vão abrir muitas vagas. E nem sei se elas vão ser para o interior. Né? Por quê? Porque a demanda maior é na capital. Então deve abrir quanto aqui, você acha? Eu acho que vão abrir umas 4, 5 vagas. Mas a gente sabe que vão chamar cadastro de reserva bastante. A ideia sempre é aproveitar bem o concurso. Nós nunca fizemos concurso para botar dinheiro fora. Então, abrem 4, 5 vagas, a ideia é querer abrir mais. Mais. Por quê? Porque o trabalho se avoluma muito em pouco tempo. É muito trabalho na Procuradoria. E nós somos um grupo que não é muito grande, mas somos um grupo coeso. Mas é preciso ter mais gente do nosso lado. Entendi. Se a gente tem um concurso que regular, muito bem elaborado, passaram alguns candidatos além das vagas ofertadas, tenho certeza que o gabinete vai buscar abrir mais vagas para aproveitar o certame. Entendi. Então vale a pena se dedicar, vale a pena ser aprovado, ainda que fora da margem das vagas abertas, porque a perspectiva sempre é boa na Procuradoria. Veja, o último concurso que a gente fez foi em 2015. Então não é uma periodicidade muito curta entre um concurso e outro. Sim. Né? A periodicidade é longa. Ou seja, chama-se gente do cadastro de reserva. Senão teria que ter feito outro. Exatamente. Então a gente não fica fazendo todo ano. Não tem concurso para procurador todo ano. Como não tem, a gente aproveita o que a gente tem já feito, elaborado e sacramentado. Para mim, esse é o concurso dos sonhos. Você tem uma remuneração legal, uma atividade bacana, você tem a oportunidade de contribuir com o teu estado de forma efetiva, com as pessoas. Se você mora em Curitiba, você tem a maior oportunidade de fazer um concurso e ficar em casa. É muito legal trabalhar como procurador do Estado. Veja, a gente advoga para o Estado e não para o governo. Sim. Com todo respeito aos governos que se sucedem, nós advogamos para o Estado do Paraná. É o concurso que eu sempre quis fazer. Você me perguntou por que eu... Né? Não é que eu sempre quis fazer, mas eu vi meus professores na faculdade e uma grande parte deles eram procuradores do Estado. Eu falei, deve ser uma carreira muito legal. Eu fui perguntando. Eu estava no segundo ano, terceiro ano. O que eu faço? O que eu faço como procurador? Você vai advogar. Eu falei, então é legal, porque eu vou advogar, que é uma coisa que eu queria fazer, e vou ter um fixo, né? Sim. Baita de um fixo, né? Porque daí você não... Meu pai sempre me disse o seguinte, meu pai também era servidor público, era fiscal do Estado. Ele falou assim, como é servidor público, você não vai ficar rico, mas também não vai morrer de fome. É gostoso ser procurador do Estado, é muito legal, né? Ela é dividida em especializadas, fiscal, procuradoria administrativa, procuradoria de servidor público, ela é dividida em núcleos, mas os núcleos conversam, porque nós somos o maior escritório de advocacia do Estado do Paraná.
Que coisa boa. Isso que é legal. É legal demais, cara. Eu não tenho palavras para descrever nesse pouco tempo da nossa conversa como é legal ser procurador. Não esqueçam que nós somos os advogados da Assembleia Legislativa. Eles têm os procuradores, mas judicialmente quem atua somos nós. Nós somos advogados do Tribunal de Justiça. Né? É um enorme papel, né? É um enorme papel. Remuneração, meu amigo. Como é que funciona a progressão de carreira? Como é que é mais ou menos a remuneração? Tem sucumbência, não tem sucumbência? Como é que é isso? Bom, a carreira funciona assim. Nós somos divididos em 5 classes de procuradores, né? A classe mais nova é a 5ª, né? Você ingressa na classe 5 e vai galgando até a classe 1. Então você começa como 5 e termina como 1. A diferença salarial entre as classes não é muito grande, a gente sabe, para que não haja muita diferença entre as classes. E tem sucumbência, mas tudo limitado ao teto constitucional. Ainda que a sucumbência seja uma verba privada do advogado, ela não entra no salário como uma verba privada. Tá. O STF entendeu que é verba pública, vamos dizer assim, então a gente respeita o teto constitucional. Entra com quanto, Berberi? Na faixa bruto, né? Na faixa de 30 a 32 mil. E aí mais sucumbência. Mais sucumbência. E fecha com quanto hoje? Eu não consigo te precisar na classe 5, né? Porque há uma diferença de remuneração. Mas a ideia é você chegar muito próximo do teto constitucional. Tá. Né? Ainda que você esteja no começo da carreira. Que aí é perto dos 40 mil. Isso, bruto. Bruto. Perto dos 40 mil, né? Pensando em remuneração, mais sucumbência. E procurador de Estado pode advogar? Não. Não pode. Não pode mais. Já pode. Né? Não pode mais. Algumas procuradorias têm a exceção da advocacia particular, mas hoje, no quadro de hoje, quem ingressa hoje na PGE Paraná não pode advogar. Ou eu fico imaginando se eu fosse fazer um concurso hoje. Uma coisa que me atrairia muito seria a possibilidade de trabalhar à distância, de não ter que viajar, poder ficar na minha cidade, né, onde eu resido. Pensando em um candidato que faz prova em Curitiba, qual é a chance dele ficar aqui? E mais, você acha que vai ter vaga pro interior? E outra, na tua visão, né? Claro, não tá saindo edital, não sabe? Quantas vagas você acha que cadastro de reserva chamam? E mais, se tiver vaga pro interior e passar alguém de Curitiba, você acha que vai ter que morar no interior? Dá pra fazer trabalho à distância? Dá um panorama disso aí. Não foi regulamentado ainda o trabalho remoto na PGE. Então eu não posso dizer a você, a pessoa mora em Curitiba, passa e tem uma vaga em Maringá, vai morar em Curitiba e vai trabalhar em Maringá remotamente. Eu não posso te afirmar isso, porque nós não temos esse regulamento ainda do trabalho remoto. O que eu posso afirmar a você é naturalmente que, com os processos sendo todos eletrônicos, é muito mais fácil você gerenciar o seu tempo fora do ambiente da procuradoria, né? Então eu posso... E acontece muito isso. E acontece, você pode trabalhar de noite, você pode trabalhar, enfim, né? Por que a presença do procurador na procuradoria é importante? Para atender os contribuintes que lá vão, né? Principalmente do interior. Então, o caminhar da procuradoria vem modificando o modo da procuradoria existir. Num futuro muito próximo, creio eu, haverá uma regulamentação do trabalho remoto, as pessoas poderão trabalhar em suas próprias casas. O que, de certa maneira, é uma liberdade, mas não é, porque eu lembro bem da época da pandemia, quando a gente achava que estava livre, então, eu posso trabalhar a hora que eu quiser. Não é assim. Você acaba trabalhando mais porque você se perde no tempo. Então, mas hoje existe não a regulamentação do trabalho remoto, mas existe uma boa parte de tempo que os procuradores podem dedicar fora da sede física, ou isso não é possível? Não há formalização disso. Então eu não posso te afirmar, os procuradores ficam todos fora da procuradoria. Eu acredito que num futuro muito próximo isso vai acontecer. Você vai pensar no bojo das disciplinas com o foco da aplicabilidade do ente público. Isso. Você vai pensar, por exemplo, quando você faz um concurso para o Ministério Público ou para a magistratura ou para a Defensoria Pública, você estuda direito de família ou das famílias, certo? Qual é a importância dessa disciplina no concurso da PGE? Ela não é tão grande. A partilha de bens de um casal que se divorcia. Como fica a incidência, se é que há incidência do ITCMD? Berberi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim.
o casal se separa, uma pessoa fica com mais bens do que a outra, pode ser entendido como doação de um para outro. E aí entra o D do ITCMD. Então é isso que você estuda em família. Né? Sucessões, o que a gente estuda? A gente não estuda a briga interna das sucessões. A gente estuda o reflexo dela no mundo tributário. Por isso você tem que saber sucessão, para saber como é que vai haver a incidência tributária. Se haverá hipótese de incidência, se não haverá. Então veja como é transversal. E o modo como estuda-se é diferente. Porque eu não estudo para ser alguém que vai dirimir uma controvérsia, um juiz, uma juíza, ou alguém que vai emitir um parecer ou vai defender a sociedade, como é o Ministério Público. Então, as matérias podem cair da mesma maneira? Não. Elas são a mesma matéria. Mas eu preciso estudar diferentemente essa matéria para advogar. É o tal do foco, né, Estado. Berbere? É o foco. Porque não adianta só você olhar... porque uma coisa que a gente trabalha muito em concurso, e aí tem uma galera que vem lá da época do OAB, né? Que é uma coisa que a gente faz lá no OAB também. É trabalhar foco com base no que já caiu e tudo mais. Isso. Só que um concurso como esse, ele tem uma outra peculiaridade quando se trata de foco. Exatamente. Que é a lógica da disciplina vinculada ao exercício profissional. Exatamente. É por isso que vai se cobrar agora, também, ou pode se cobrar agora, peça, parecer, para saber como você, candidata ou candidato, vai se virar ali para resolver um problema real que o Estado enfrenta. E é uma coisa que acaba caindo também na questão, né? Porque você vê, ó, se você olhar para a lógica dos concursos em geral, a gente teve momentos em que o concurso cobrava a letra de lei. Isso. O concurso continua cobrando lei mais jurisprudência, ok, mas ele faz uma aplicabilidade prática daquilo mesmo nas provas objetivas. Exatamente. Não há concurso que não faça mais isso. É muito difícil pegar um concurso que vai ser assim, a letra de lei escrita, com uma coisinha ali pra você se equivocar na interpretação. É diferente. É uma questão interpretativa e aplicada. Isso. E quem não conseguir compreender a maneira como que se aplica aquela disciplina para o tipo de exercício profissional que se faz na advocacia pública, encontra problema para resolver. Exatamente, porque o que você tem que pensar, o candidato, a candidata tem que pensar o seguinte: eu tenho que entender a lógica do Código Civil, né, do Código Tributário, mas eu tenho que entender como essa lógica se aplica ao Estado. Sim. Né? Então, quando você vai estudar uma codificação, uma legislação qualquer, você sabe como estudar. Como é que você estuda essa legislação? Primeiro, você tem que entender o todo dela. Não é para você decorar artigo por artigo. Não vai perguntar assim, o que diz o artigo 242 do Código Civil? Não vai perguntar isso. Não se pergunta isso. Não se precisa saber isso. Porque quando você for advogar para o Estado, você terá o Código Civil ao seu lado, ou no seu computador, ou à sua mão. Não interessa isso. Interessa saber o seguinte, no 282, né, o enunciado não será esse, mas o que você faz como Estado quando cai uma questão que envolve capacidade das pessoas, que envolve nulidade? A nulidade, ela é vista quando o Estado é parte na relação jurídica, da mesma maneira que se vê a nulidade quando são pessoas físicas? Não sei, vamos estudar. Então a gente já entra aí num aspecto que é a exigência da OAB, obviamente, do concurso, e geralmente 2 anos de prática jurídica, né, Bebê? Geralmente sim. Na verdade, antigamente não se tinha essa exigência da prática jurídica. Com o passar do tempo, algumas exigências foram feitas pelo concurso. Uma delas, por exemplo, não é exigência, mas um certame, uma fase do certame que não existia, era a prova oral. A prova oral foi retirada do concurso da PGE ainda na década de 90 e agora volta a existir no concurso da PGE, justamente para igualar as carreiras, né? Magistratura tem, Ministério Público tem, então por que não ter na Procuradoria do Estado? Então quantas fases, né? Começa com a prova objetiva, aí tem uma prova subjetiva, é essa prova ampla, né? Porque tá mudando também o perfil da prova subjetiva. Tá. Aí depois da prova subjetiva vem a prova oral. Mas então vamos... Desculpa, fala. É que na prova dissertativa, a prova subjetiva, dissertativa, ainda há a hipótese, a possibilidade aberta pelo regulamento de ter peça processual ou parecer, né? Sim. Então, talvez os dois, né? Talvez os dois, né? Tá aberta essa possibilidade pelo regulamento. Sim. Há uma previsão, pode haver... Ou seja, questões subjetivas, discursivas, mais um parecer e ou peça processual. Isso. E as questões hoje, elas são transversais, né?
Você não pergunta mais o que é ICMS. Não pergunta-se isso. Não há uma pergunta objetiva ligada a um tema. Há uma mistura para ver o desenvolver do raciocínio do candidato, para saber se ele consegue se livrar como um próprio procurador faria ou faz. As questões, quando chegam na procuradoria... É questão-problema. É questão-problema. Transversal, né? Muitos assuntos ao mesmo tempo, para resolver um problema que nós enfrentamos no dia a dia da Procuradoria-Geral do Estado. Porque geralmente o concurseiro, ele foca muito nas súmulas, foca muito nos informativos STF, STJ, mas o quanto para esse concurso da PGE tem que focar na jurisprudência do TJ Paraná? Olha, eu não tenho como te precisar assim em percentual, mas sempre é bom. Não precisa... Vou fazer uma pergunta pra você. Claro. Você vai ser coordenador do nosso preparatório no curso jurídico, não vai? Vou. Então tá bom. Então me conta. Nossos professores vão estar orientados a trazer essa jurisprudência Sim, estadual? Sim. É a decisão da nossa paróquia aqui, né? Sim, verdade. Que é o Paraná. Não precisamos estudar decisões de Goiás, São Paulo, né? Ou alguma coisa ligada ao CONFAS, é muito específico. Até ainda. porque quando a PGE solicitar a essa banca elaboradora a maneira de se construir esse certame, né, ou pelo menos a primeira fase do certame, que é mais comum que se terceirize, a partir dali ela começa a assumir, Claro. ela já vai inclusive orientar que a jurisprudência que se deseja pedir é a jurisprudência paranaense. E não dá pra você pensar... Se bem que, desculpa te cortar, Claro. mas geralmente em primeira fase eles não vão trazer muito jurisprudência Não. do Paraná, eles vão focar mais jurisprudência STF, STJ, mas a partir dali é diferente. Exatamente, porque aí você vai passar para uma outra fase, que é discursiva, que pode ser que você tenha que desenvolver uma peça processual ou um parecer, e é preciso saber o que acontece sim. aqui na nossa paróquia, Tá aqui certo. no nosso estado, né? Agora, claro, coisas mais verticais, não acredito que serão pedidas, né? O regulamento do CONFAS, alguma muito específico em tributário, que a gente aprende dentro do navio. Sim. Não para entrar no Pra navio. entrar no navio. Né? E olhando para as provas anteriores, não apareceu. Não apareceu. É. Um item que me deixa assim meio tenso quando eu olho para a prova, né? Que é a cadeira de direito administrativo. Porque você olha para o administrativo, parece que nem é administrativo, né? Porque cai uma série de coisas lá no meio, Berberi. A ideia, pelo que dá para entender disso, é que eu tenho um administrativo sentido amplo e o administrativo sentido estrito. Então tem que pensar o administrativo, o direito administrativo, no sentido amplo, com as agências reguladoras, com o direito ambiental, né? Pensar a lógica do direito administrativo. Consumidor. Por quê? Porque no guarda-chuva da PGE, nós temos vários órgãos, né? Que, se não defendemos judicialmente, prestamos assessoria interna. PROCON é um deles, né? Uhum. Que pode ter, é uma carreira que está em extinção no Estado, que é o advogado do Estado, que atende as indiretas, né? Os órgãos da administração indireta, mas a tendência é que nós assumamos isso também no futuro. Então, todos esses órgãos atuam em relação também a agências reguladoras, né? DR, a NTT, enfim... o futuro se avizinha nesse sentido, de nós assumirmos por completo essa advocacia, não só da administração direta do Estado, como também da indireta. E isso impacta na prova do administrativo. Exatamente. E a prova de constitucional, ela é diferente disso, né? Porque ela é uma prova mais pura. Mais pura. E ela acaba interferindo em outras provas, né? Porque, ó, em princípio, nós vamos ter 17 questões de constitucional, em princípio, deve ser por aí, mais umas 17 de administrativo, só que aí dentro desse administrativo, como você disse, tem essas outras influências, do ambiental, consumidor, né, alguma coisinha a mais ali. Aí vem uma prova de tributário, processo tributário e direito financeiro com 19 questões, mas... Aqui dentro já vai ter também, né, uma inter-relação com temas, alguma coisinha do constitucional cai aqui, né? Sempre. O constitucional lá naquelas 17 fica puro, porque uma vez tendo tributário, toda a parte de ordem tributária já está aqui dentro do tributário, Isso. né? E aí a gente vê um processo civil vindo logo depois, com mais ou menos ali umas 16 questões, mas dentro desse processo civil... A gente vai encontrar remédios constitucionais, controle de constitucionalidade. Então o constitucional ele vai se esparrando pela prova. Porque é o fundamento. É o fundamento do direito público. Quer dizer, é o fundamento do direito, né? Sim, Constitucional. claro. Não tem jeito. Então, assim,
como eu falei, é transversal, então estará como base. Então, quando você pensa em remédio constitucional lá no processo civil, se você não entender constitucional, você não entende o remédio constitucional. Sim. Né? Quando você pensa direito administrativo, se você não entender a Constituição, você não entende por que a lógica do direito administrativo é aquela. Qual é o papel do Estado nas relações? É isso que o candidato, a candidata tem que saber. O Estado, quando vai ao processo, como parte, ele muda o processo. Né? Aqui, falando entre nós, muda o processo por quê? Porque é uma figura típica. Não é uma pessoa física. Claro. Não é uma pessoa jurídica qualquer. É uma pessoa jurídica, digamos assim, falando antigamente, com poder de império. Uhum. O ônus, o bônus, mas ao final de tudo, é diferente. Então, ou seja, o jeito de estudar é diferente. Alguns tributos vêm com mais gosto do que outros. Sim. Você é o cobrador do tributo. Veja, quando você pensa na advocacia privada, você vai defender o contribuinte. Quando você pensa na advocacia pública, a advocacia do Estado, você defende o Estado. Não é defender o Estado, mas defender a posição dele, né? De cobrador. Algum tributo em especial? ICMS. ICMS, ITCMD e PVA. ITCMD e PVA é um pouco mais simples o raciocínio. Agora, ICMS tem regulamento próprio, regulamento estadual de ICMS. É preciso entender profundamente o tributo, desde a parte básica do fundamento, como também como ele acontece na vida das pessoas. Né? Substituição tributária, tem uma série de situações do ICMS que são muito importantes. Com um detalhe, né? A gente vem passando por uma reforma tributária. Então, dependendo da época do concurso, a gente não sabe muito bem como que vai aparecer, vai aparecer. Mas a ideia... Mas que a reforma vem, né? Vem. Quando você vai estudar trabalho e direito previdenciário, a gente vai encontrar situações focadas na administração pública. Isso. Então a gente pode esperar um direito do trabalho na administração e a questão do previdenciário, mais o regime próprio do que o regime geral? É porque, na verdade, é o seguinte, o que acontece? O Estado pode ser empregador no regime sedetista? Pode, né? Pode né? Pode. Veja o processo seletivo simplificado, PSS, professores que entram pelo PSS. Eles são regidos pela CLT. PSS, diga-se de passagem, é um ponto fundamental. Né? Você tem que saber por que existe PSS e não é concurso público. Qual que é a diferença? Né? E qual é a diferença de regime? Um é regime de CLT, PSS, e o concurso público, regime próprio do servidor público do Paraná. Não é o regime próprio do servidor público federal. Sim. Então é isso, tem que saber a diferença. Tem que saber quais são as peculiaridades do nosso regime. Sim. Né? A Previdência, tem que saber como é que a gente trabalha a Previdência no Paraná e, caso sejamos demandados em juízo como Estado, como resolver a questão. A gente não vai trabalhar com o INSS. Reflexamente, sim, por conta dos PSS, que a gente vai discutir na seara trabalhista. Então, a atuação do procurador, a gente vai para vários assuntos, inclusive assuntos que não são normais no dia a dia, mas que às vezes o Estado tem que comparecer. Esse foi um papo com o nosso queridíssimo Marco Berberi, procurador do Estado do Paraná. Gente, vocês sabem, vai abrir concurso da PGE, já tá com regulamentação, já tá aprovado, ele tá batendo na porta. E se você não começou a se preparar ainda, chegou o teu momento, o curso jurídico já lançou o seu preparatório, assim que sair o edital, vão começar as aulas, vamos trabalhar todas as disciplinas do certame, vamos ficar com foco em todas as fases desse concurso e dá pra estudar pra passar, sim. Dá pra você fazer essa diferença na tua vida. Se você quer passar na PGE, já fica antenado com o curso jurídico. Nós vamos ter mais atividades de esquenta aqui para que você possa ir esquentando os motores para passar nessa prova. Quero te ver, procurador. Um grande abraço.